Vamos então iniciar com uma breve oração, pedindo a presença do Espírito Santo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, inspire as nossas palavras para que sejam as palavras desejadas por Ti para tocar o coração dos vossos filhos e filhas. Tudo isso vos pedimos por Jesus Cristo, o vosso Filho transfigurado na unidade do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, o Evangelho de hoje, nesta festa da transfiguração do Senhor, neste dia 6 de agosto, é tirado do Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículos de 1 a 9. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, então hoje celebrando esta festa tão bonita da transfiguração do Senhor, esta festa em que, como nós vimos aí no texto do Evangelho, Jesus se manifesta gloriosamente a 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, no monte. E também, como já dizíamos no começo do programa, hoje são celebrados muitos títulos do Bom Jesus. Bom Jesus dos aflitos, Bom Jesus de Pirapora, Bom Jesus dos perdões, Bom Jesus da Lapa, Bom Jesus da Cana Verde. E é interessante nós olharmos para estas duas imagens, e é com isso que eu gostaria de fazer esta nossa reflexão de hoje. Olhar para estas duas imagens, a imagem do Senhor Bom Jesus, que é uma imagem toda sofrida, um Jesus totalmente desfigurado, aquela imagem do servo sofredor do livro do profeta Isaías, aquele Jesus chagado, aquele Jesus coroado de espinhos, com as mãos amarradas. Algumas imagens do Bom Jesus trazem Jesus amarrado na coluna.
mas também, por exemplo, o Senhor do Bonfim, o Bom Jesus da Lapa, na Bahia, que são a própria imagem do Cristo crucificado. Então, o Bom Jesus, sempre uma imagem de Jesus sofredor. E eu, como disse para vocês no começo, da paróquia Bom Jesus, sempre olhando esta imagem, e o Bom Jesus da minha paróquia tem aquele manto vermelho aqui batendo no joelho, justamente esse manto curto, um sinal da zombaria dos soldados, não é? Como ele era o rei, então os soldados diziam, já que você é rei, então está aqui o seu manto, mas o manto do rei sempre se arrastava pelo chão, mas eles colocam esse manto curto para dizer, ele se diz rei, mas na verdade é um rei, não é? Um rei jocoso. Então eu sempre olhava desde pequeno essa imagem do Bom Jesus e tentava compreender o porquê a festa do Bom Jesus, que nos traz esta imagem de Jesus sofredor, porque é celebrada como uma festa, por que é celebrada no dia 6 de agosto, quando a igreja no mundo todo celebra desde o século XV a festa da transfiguração do Senhor, que é quando Jesus se manifesta em um corpo totalmente diverso do corpo da imagem do Bom Jesus. Enquanto na imagem do Bom Jesus nós temos este Cristo sofredor, este servo sofredor, o Cristo que se mostra a Pedro, Tiago e João no alto do monte, como o evangelho que nós lemos retrata, é um Cristo que revela a sua glória. É um Cristo glorioso, num corpo resplandecente. O texto diz, num corpo brilhante, mais brilhante como o sol. E aí os três evangelistas sinóticos, eles têm diferentes formas de descrever, mas São Mateus coloca, o seu rosto brilhou como o sol e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Então vejam como então explicar esta dicotomia? Celebrar esta devoção bonita do Senhor Bom Jesus, chagado, humilhado, o servo sofredor, nesta festa litúrgica da transfiguração do Senhor. Bom, o Evangelho de São Mateus nos ajuda a entender estas duas imagens de Jesus. São Mateus coloca, meus irmãos, este texto da transfiguração, este episódio da transfiguração, logo após Jesus mostrar e anunciar aos seus discípulos que ele haveria de sofrer a paixão. Nós temos no capítulo 16 de São Mateus, a profissão de fé de Pedro, quando Jesus pergunta aos discípulos, quem dizem que eu sou? E eles dizem, olha, uns dizem que o Senhor é Elias, outro Jeremias, outro João Batista, outros alguns dos profetas. E ele diz, mas e vós? Quem vós dizeis que eu sou? E Pedro toma a palavra e diz, tu és o Filho, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro então reconhece que Jesus é o Messias, mas ele não compreende que tipo de Messias é Jesus. Ele não compreende qual era a missão deste Messias. Pedro ainda imaginava, assim como os outros discípulos, meus irmãos, que Jesus era o Messias que viria para instaurar o poder, que seria um Messias glorioso, um Messias poderoso. No entanto, Jesus causa um grande escândalo quando anuncia aos discípulos pela primeira vez que eles estavam sim certos, ele era de fato o Messias, o Filho de Deus, o Cristo, o ungido pelo Pai. Porém, ele anuncia aos discípulos que o seu messianismo é um messianismo diferente daqueles que eles estavam esperando. O seu messianismo era um messianismo de obediência ao Pai, de fazer em tudo a vontade do Pai. E esse fazer tudo a vontade do Pai
é fazer tudo mesmo, inclusive ser capaz de entregar a vida por amor, inclusive ser capaz de ser humilhado, inclusive ser capaz de sofrer calúnias, sofrer injustiças por ter pregado a justiça, por ter pregado a verdade, por ter pregado a honestidade. E os discípulos, eles ficam inconformados, eles não conseguem acreditar como é possível que este que nós seguimos, este que nós deixamos tudo para segui-lo, como é possível que ele agora venha dizer que vai sofrer, que vai morrer na cruz? E Jesus diz logo depois: aquele, portanto, que quiser ser meu discípulo, deixe tudo, tome a sua cruz e me siga. É uma condição sine qua non, é uma condição necessária para seguir Jesus, para ser discípulo de Jesus, é deixar tudo, é deixar as seguranças, é tomar a cruz e segui-lo. Isto causa, meus irmãos, muito espanto, muito medo, muito inconformismo por parte daqueles discípulos que pensavam que estavam deixando as suas seguranças para seguir alguém que lhes desse mais segurança e não alguém que lhes desse sofrimento, que lhes desse perseguições, que lhes desse problemas. Jesus, portanto, e é neste contexto que São Mateus situa o seu evangelho, o seu episódio da transfiguração. Vendo este sofrimento dos discípulos, esta insegurança dos discípulos, esse desentendimento dos discípulos por estarem ali diante daquele anúncio da paixão, Jesus toma 3 deles, Pedro, Tiago e João, e os leva para o alto do monte. Meus irmãos, o texto que nós lemos da transfiguração, ele é repleto de simbolismos. A gente poderia ficar aqui o dia todo estudando os simbolismos deste texto da transfiguração no Evangelho de São Mateus. Vocês sabem, São Mateus, nós já dissemos, escreve o seu Evangelho para uma comunidade de cristãos vindos do judaísmo. Portanto, Mateus apresenta Jesus como o novo Moisés. E Jesus se transfigura sobre o monte. Este monte nos remete justamente ao Antigo Testamento. O monte na Bíblia é sempre o lugar do encontro com Deus. É sempre o lugar, meus irmãos, onde Deus se manifesta. É sempre o lugar do retiro. É sempre o lugar de fazer esta experiência bonita com o Senhor. E de receber uma missão do Senhor. O monte nos remete a Moisés, nos remete à lei. Moisés sobe ao Monte Sinai e lá recebe as tábuas da aliança para conduzir o povo rumo à terra prometida. O monte remete à profecia, remete ao profeta Elias, que no Monte Horebe e no Monte Carmelo tem visões de Deus e Deus dá a ele as instruções das profecias que deveria fazer. Meus irmãos, portanto, o monte nos remete à lei e aos profetas. E é por isso que o corpo de Jesus se transfigura, fica luminoso. Como o corpo de Moisés, quando desceu o monte com as tábuas da aliança, também fica glorioso, também fica luminoso a ponto dos seguidores de Moisés, quando olhavam para ele, se assustavam, tamanha a beleza daquele corpo por ser tão radiante. Vejam quantas associações, quantos simbolismos, meus irmãos, que São Mateus traz nesta perícope de hoje, na festa da transfiguração do Senhor. Justamente, e aí Pedro, Tiago e João têm esta visão de Moisés e Elias conversando com Jesus. Moisés e Elias, a lei e os profetas, para mostrar que Jesus
é o novo Moisés, Jesus é o novo Elias. Por isso que eles desaparecem e fica só Jesus. Porque agora, com Jesus, não precisamos mais de Moisés, não precisamos mais de Elias, eles estão superados. Jesus, ele não vem trazer a lei, ele é a própria lei, ele é o cumprimento da lei. Em Jesus, a lei se concretiza. Ele é o novo Elias. Ele não precisa mais de profetas para anunciá-lo, porque ele é, Jesus é a concretização das profecias. Todas as profecias do Antigo Testamento estão voltadas para anunciar o Messias, para anunciar Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, a experiência que Pedro, Tiago e João têm no monte é justamente a experiência do céu. É a experiência de contemplar a glória de Deus, de contemplar a revelação de Deus. Meus queridos amigos, da mesma forma que Deus se revelou para Moisés, se revelou para Elias, ele se revela para os discípulos. Não agora revelando um Deus abstrato, um Deus que precisa de muitos sinais, não. Ele se revela no seu Filho Jesus. Por isso que Jesus no Evangelho de João vai dizer: quem me vê, vê o Pai. Jesus, no episódio da transfiguração, o Pai apresenta quem é Jesus. Quem é Jesus? Veja, Pedro, Tiago e João, fascinados com aquela experiência, imaginem vocês a experiência do céu. Imaginem a experiência que eles tiveram no monte com Jesus. A experiência do céu, a experiência da tranquilidade, a experiência da paz, a experiência da serenidade, a experiência que nós gostamos, meus irmãos, de ter na nossa vida. Quem de nós não gosta de experimentar o céu? Quem de nós não gosta de ir a um retiro em que podemos tranquilamente meditar a palavra de Deus, escutar uma bela pregação, contemplar uma bela música que aguça os nossos sentidos para contemplar a beleza de Deus? Veja, eu tenho aqui atrás de mim uma bela obra de arte, uma representação do Filho Pródigo de Rembrandt, aquele grande artista holandês. Como é bonito quando a gente vai aqui na Europa, a gente tem essa grande oportunidade de visitar galerias de arte. Que beleza é a gente quando a gente vê uma obra de arte, principalmente as grandes obras dos grandes pintores, e a gente vê assim o quadro original na nossa frente. É uma experiência de contemplar a beleza de Deus. Quantos de nós não gostamos na missa e sentimos da missa, saímos da missa abastecidos, revigorados? Quantos de nós não gostamos de estar no momento de adoração ao Santíssimo e estar ali na presença de Jesus, Ele mesmo, e fazermos esta experiência do Tabor, esta experiência do céu? A transfiguração do Senhor, meus irmãos, após Jesus anunciar para os discípulos a tristeza da paixão, mas a necessidade da paixão, ele, como que para dar um consolo, para dar um alento, e mais do que isso, para dar uma esperança aos seus discípulos, ele toma os discípulos, leva para o monte e ali anuncia, mostra como é a eternidade. Mostra que vale a pena passar por todo aquele sofrimento, que vale a pena carregar a cruz, porque após a cruz vem a ressurreição, e a transfiguração é um prelúdio, é um anúncio da glória da ressurreição, da ressurreição de Jesus, mas também da minha e da sua ressurreição. Por isso, meus irmãos, contemplar a transfiguração de Jesus é fazer esta experiência dos discípulos que pedem aí. Pedro pede a Jesus: mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas. Olha, eu posso fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias, a gente fica aqui para sempre. É quando a gente tem esta grande experiência, esta experiência do céu, já aqui na terra, e a gente não quer que acabe.
Muitas vezes, quando a gente tem dificuldades na vida, quando a gente leva uma vida complicada, quando os nossos relacionamentos familiares são difíceis, quando o emprego, o trabalho está muito duro, às vezes a gente quer ter esse escape, às vezes a gente quer subir esta montanha, às vezes a gente quer entrar na igreja e não sair mais de lá. Às vezes a gente diz, nossa, é tão bom estar aqui dentro da igreja, transmite tanta paz. É tão bom vir a esta missa, transmite muita paz. É tão bom vir a esta adoração, porque eu me sinto em paz. Meus irmãos, a fé não pode ser um ópio. A fé não pode ser apenas uma válvula de escape para os nossos problemas e não deve ser uma válvula de escape para os nossos problemas, como os discípulos queriam que fosse e querem ficar lá para sempre. Veja, a vida contemplativa, aqueles que vivem na clausura do claustro, no mosteiro, é uma vocação específica para alguns que não são tantos que têm esta vocação. A nossa vocação em geral, meus irmãos, é esta mesma dos apóstolos, que o Pai anuncia qual é esta vocação. Quando Pedro faz este pedido, sem compreender o que aquilo significava, eles são encobertos por aquela nuvem. A nuvem no Antigo Testamento, mais um símbolo. A nuvem no Antigo Testamento é aquele lugar onde Deus fala, é aquela teofania, é um sinal da manifestação de Deus para Moisés, para Elias, para vários. Agora, no alto do Tabor, Deus, ele se manifesta, mas ele vem para revelar quem é Jesus. Por isso que daquela voz eles ouvem: este é o meu filho amado, escutai-o. A experiência do Tabor não é uma experiência alienante, meus irmãos. A experiência de fé não deve ser uma experiência que nos aliene, que nos tire do mundo, que nos coloque numa bolha. Não, nós cristãos não vivemos em uma bolha. Nós cristãos não vivemos eternamente no alto do Tabor para contemplar o Senhor glorioso. Esta é a nossa esperança para a vida eterna. Nós vivemos sim momentos de Tabor, vivemos sim momentos de contemplar a glória de Deus, para que isso nos motive a, como Jesus fez com os discípulos, a descer do monte para implantar o reino de Deus aqui neste mundo, para lançar as sementes do reino. O reino só colheremos e só experimentaremos, como já dizíamos em outros programas, meus irmãos, na eternidade, evidentemente. Mas podemos começar a experimentar este reino aqui nesta vida, aqui na terra. É para isso que a igreja existe, é para isso que os discípulos existem, é para isso que nós existimos como cristãos. Para ouvir a voz do Filho amado e fazer o que ele diz. Porque ouvindo a voz de Jesus, e como ouvimos a voz de Jesus? Meditando a Sagrada Escritura. Então, ouvindo a voz de Jesus, colocando em prática, estaremos lançando as sementes para que a vida no mundo seja uma vida de justiça, uma vida de paz, uma vida de harmonia, uma vida de fraternidade, uma vida de solidariedade, uma vida onde todos colocam o que têm em comum, como a experiência do Evangelho de domingo da multiplicação dos pães, quando cada um oferece os seus 5 pães, os seus 2 peixes, quando cada um oferece a totalidade do que tem, quando cada um oferece o seu tudo ao serviço do reino, que é ao serviço dos irmãos e irmãs. Os discípulos caem por terra, Jesus os toca, manda levantar, manda não terem medo, porque Ele está sempre conosco. Meus irmãos, eu vou concluindo a reflexão neste tempo de pandemia. Quantos medos, quantas inseguranças nós estamos tendo, quantas incertezas sobre o futuro. Talvez estejamos neste tempo tão angustiados, ou mais até angustiados,
do que os discípulos estiveram quando Jesus anunciou a sua paixão. Quantas incertezas, quantos porquês, quantos como vai ser, nós estamos colocando. O Senhor, por isso, assim como fez com Pedro, Tiago e João, Ele nos tira e nos leva ao monte. Que graça celebrarmos a transfiguração do Senhor no meio desta pandemia. O Senhor nos mostra que, ouvindo a sua palavra, colocando a sua palavra em prática, sendo solidários, estaremos passando por esta pandemia com mais segurança, porque estaremos nos ajudando uns aos outros a vencerem este grande mal que acomete o mundo todo. E que lá na frente nós poderemos contemplar também e viver para sempre na glória de Deus, onde não haverá mais pandemia, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais morte, onde viveremos para sempre na presença de Deus. Mas para isso não nos esqueçamos, é preciso descer do monte, é preciso ao mesmo tempo que olhamos para o Cristo transfigurado, é preciso que olhemos para o Senhor bom Jesus, o servo sofredor, aquele que tem as mãos amarradas, que tem na cabeça a coroa de espinhos, aquele que carrega a sua cruz, aquele que vai subir um outro monte, o Monte Calvário, onde lá ele dá a vida pela salvação, pela remissão de todos. Meus irmãos, assim nós compreendemos por que celebramos esta bonita devoção do bom Jesus neste dia 6 de agosto, festa da transfiguração do Senhor. Assim, olhando para Jesus, ouvindo a sua palavra, colocando em prática, nós seremos pouco a pouco transfigurados, viveremos esta mesma experiência e poderemos, com o nosso testemunho de vida, levar esta transfiguração para os nossos irmãos e irmãs e assim transfigurarmos, modificarmos, darmos um novo sentido para a vida dos nossos irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vocês tenham todos um ótimo dia. Quando receberem o link à tarde, daí vocês, por favor, compartilhem e divulguem também este nosso programa. Tenham todos um ótimo dia, uma ótima quinta-feira. Fiquem com Deus. Deus os abençoe e até a semana que vem, se Deus quiser.